Hoje nós vamos falar de um assunto bem sério aqui, né? Fazer as reflexões sobre a questão da CPI das Bets. Inclusive a gente vai falar um pouco, né, da Virgínia lá, que foi convocada, foi ouvida, tá? Às vezes o pessoal tá perguntando, né, ou pode estar pensando, ou vai se perguntar: nossa, mas ela vai falar sobre isso no canal? Eu vou, porque se você entrar aqui no canal, lá na thumb, aqui do canal do YouTube, tá escrito o quê? Reflexão e conscientização. Então, esse é o objetivo do canal: refletir e conscientizar. E esse é um assunto importante a ser trazido e a ser tratado aqui, tá? Principalmente para aquelas pessoas que acham, que acreditam, como eu já cheguei a achar e acreditar que, mas ninguém é obrigado. Faz a aposta do jogo quem quer. Ninguém tá sendo ali ameaçado. É maior. Mas ela fala que é proibido, né, para as menores de 18 anos. Então, assim, eu já cheguei a pensar dessa forma. E quando você começa a estudar um pouquinho só, não precisa ser muito, não. Você começa a estudar sobre uma questão de saúde, tá? Sobre uma questão de saúde, você começa a ver que a questão não é bem essa, não. Não é bem essa, não, né? Do pessoal que tá falando. E, por que não fala sobre a CPI, né? CPI do INSS, lá da fraude. Tem que falar. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não é porque tem a CPI das bets que não tem que ter a CPI do INSS. Eu não entendi a lógica, né, dessa galera aí. Então, independentemente de você gostar da Virgínia, não gostar da Virgínia, né? Gostar de outros influenciadores que faz, né, a questão da publicidade dos jogos online, independentemente se você gosta ou não, essa é uma questão de saúde mental. Eu, inclusive, vou compartilhar com vocês algumas informações aqui sobre a Organização Mundial da Saúde, né? Então, não é só uma opinião. Tem base para isso que eu tô dizendo. Por isso que eu resolvi gravar esse vídeo aqui com vocês, tá? Então, vamos lá. Como eu disse, para você que acha que tá tudo bem, mas é legal, não é proibido. É porque a galera normalmente é assim, mas não é, a pessoa não sofre ameaça, ela não tá obrigando ninguém, ela fala que tem que ser maior de 18 anos, não é proibido, e fica. Então, para você que pensa assim, como um dia na minha vida eu pensei, inclusive tenho vergonha de falar, né, que eu pensei já dessa forma, porque se você for estudar só um pouquinho, você vai ver que não tem sustentação, né, para você levar uma linha de argumentação dessa. Eu te convido, a primeira coisa você fazer, você ir lá no celular, aqui no YouTube mesmo, e colocar CPI das bets. Acho que é mais ou menos 3h30. Você assistir os senadores, assistir o que ela está falando, né? Você assiste. Inclusive ao vivo, muitas pessoas assistiram. Eu não consegui assistir ao vivo. Então você assiste lá, 3h30. Depois que você assistir, aí você volta no meu vídeo, tá? Que inclusive eu vou compartilhar aqui com vocês algumas informações e também imagens, tá bom? Logo mais, mostrando para vocês que não é a Patrícia, né? O que eu estou achando. Eu vou trazer o que eu acho aqui, as reflexões, mas inclusive a gente tem um olhar da saúde para essa questão, tá? Então, feitas essas considerações, vamos lá. Bom,
o que que é uma CPI, né? O que que é a CPI das bets? O porquê da CPI das bets? Eu até separei aqui para vocês e eu vou tomar liberdade de ler. A CPI das bets é uma comissão parlamentar de inquérito criada pelo Senado Federal para investigar a crescente influência dos jogos de apostas online no orçamento das famílias brasileiras. Então não é que acha, está provado que tem impacto no orçamento. Ninguém cria uma comissão porque está achando que tem um impacto. Tá? Então, o impacto no orçamento das famílias brasileiras, sua possível ligação com organizações criminosas e o uso de influenciadores digitais para promover esses jogos. Um dos influenciadores, estou falando da Virgínia, porque é ela que foi ouvida lá na CPI das bets. A comissão visa esclarecer questões como a regulamentação do setor, a proteção dos consumidores e a prevenção da lavagem de dinheiro. Esse é o objetivo da CPI das bets. Tá certo? Perfeito. Outro ponto. Ah, mas você fala porque você não gosta da Virgínia. Gente, eu não sigo ela em nenhuma das redes sociais. Eu não consumo seus produtos, tá? Para eu seguir alguém numa rede social ou para consumir um produto de publicidade no caso, tem que ser uma pessoa que tem coerência com aquilo que eu penso, né? Que tem ali a mesma visão de mundo que a minha, os valores que eu tenho, morais e éticos, inclusive. Então, por isso que eu sigo determinada pessoa. Ou que ela vai me trazer um assunto que vai me acrescer, né? Ela vai me trazer um conteúdo que vai me tornar alguém melhor, que vai fazer eu aprender sobre uma área que eu não sabia. Então, eu procuro seguir pessoas na internet que possam contribuir para o meu crescimento. Ou físico, ou mental, emocional, né? Nas áreas que eu atuo, inclusive até tenho um canal jurídico que é o Na Lei, que eu trago conteúdo apenas jurídico, numa linguagem acessível para as pessoas, compartilhando conhecimento da área jurídica. Então, eu sigo pessoas que possam me agregar. O perfil da Virgínia, assim como o perfil de outros influenciadores, não me agregam. Não me agregam no momento. Então, não é uma questão de se eu gosto, se eu não gosto, se eu vou com a cara, se eu não vou, se eu acho feia, se eu acho bonito, se eu acho inteligente, se eu não acho inteligente. Não é isso. Entende? Não é isso. Eu tenho que ver um valor no que está sendo oferecido. E eu não vejo valor no perfil dela para mim. Nada contra a pessoa dela, tá? Sei que tem milhões de pessoas que seguem ela nas redes sociais, então cada um segue quem quer. Cada um consome o conteúdo que quer. A reflexão aqui que eu faço é sobre uma propaganda de jogo online promovido por ela, essas propagandas desses jogos, e por outros influenciadores digitais. É a postura dela de promover esses jogos. Não é, como eu disse, se eu acho ela inteligente ou não, bonita ou não, tem nada a ver com isso. A questão não é essa. A questão aqui é outra, tá? Bom, o que é um influenciador? Né? O que é um influenciador? Ser influenciador, olha, até a inteligência artificial tá me respondendo. Eu coloquei aqui, gente, para falar bonitinho para vocês. Significa utilizar as redes sociais para comunicar e influenciar outras pessoas. Então, ela influencia outras pessoas. Entende? Então, se ela faz uma propaganda de jogo online, ela está influenciando pessoas, porque é um produto que, inclusive, ela disse na CPI que ela consome. Então, ela está influenciando outras pessoas.
Nós aqui, nós temos uma responsabilidade. Se eu chego para vocês e falo, olha, bebe isso daqui, gente, eu tenho uma responsabilidade do que eu tô falando. Entende? Então não é só, vamos influenciar, eu tô vendendo, tô recebendo por isso, e aí cada um que se vire. Você é maior, você que tem que saber. A questão é mais embaixo. Na CPI ela disse o seguinte, parafraseando, tá? Eu falo para as pessoas que tem um risco de ganhar e de perder, que tem que ser maior de 18 anos. E aí, antes mesmo de eu assistir a CPI, que eu assisti hoje, gente, eu não tive tempo de assistir antes, o senador, até anotei o nome, o Carlos Portinho, ele trouxe uma questão que hoje, inclusive, eu levei em sala de aula, né? E eu sou estudante de psicologia, para quem não sabe, eu levei em sala de aula. Eu me lembro, quando eu era criança, das propagandas de cigarro na televisão. Alguém se lembra? Coloca aí nos comentários. De bebida. Alguém se lembra? Aparecia lá, né, a propaganda e ao final aquela tela azul, advertência. Saiu. Você não vê mais propaganda na televisão. Você vê? Eu nem assisto, gente. Então, se aparecer, você coloca aqui. Até onde eu sei, não. O mínimo que eu assisto quando eu tô numa sala de espera, numa consulta, que aí tá lá a televisão ligada, se eu não tô no celular, eu não vejo propaganda mais. Entende? Então, assim, o pessoal fala, né? Mas não é legal, né? Não é proibido, mas é moral. É moral. É moral eu chegar aqui e fazer uma propaganda com cigarro, sabendo que pode levar a vício? Entende? A questão é muito mais profunda. Então, o pessoal que está defende, eu não sei com base em qual argumento, já falei, né, o que eles defendem, a base deles, mas não tem argumento. Sabe, não faz sentido. Qual que é a sociedade que você quer, então? Patrícia, tá legal, tá, mas é moral, é ético? Mas não é proibido. Opa! Então quer dizer que o nosso comportamento em sociedade, nós só vamos fazer aquilo que não é proibido ou que é legal? E a questão moral? E a questão ética? Como é que fica? Então, suponhamos que amanhã as drogas ilícitas, né, venham a ser todas legalizadas. Todas. Eu não vou mencionar os nomes aqui, gente, eu nem sei se eu posso falar pro vídeo não ter problema aqui no canal, né? Mas aquelas pesadas, sabe? Tá bom. Você pensa que você é um influenciador. Você vai fazer propaganda consumindo nos stories? Porque foi legalizado? Então você tem que pensar o que para você é negociável ou não. Se é o dinheiro que comanda, e aí você passa por cima de tudo, porque são milhões. Por isso que eu falei, eu não quero me ater só à figura da Virgínia. Por isso que eu falei, eu tô me atendo à questão dos jogos online. Porque não é só ela que faz isso aqui na internet. Não é só ela que é influenciadora e que faz a propaganda dos jogos online. Porque ela, inclusive, mostra ela jogando. Então, quer dizer, se amanhã as drogas ilícitas passarem a ser todas legalizadas, eu vou fazer vídeo nos stories consumindo? É isso? Gente, não é porque tá legalizado que é moral que eu vou fazer. Estão entendendo que a questão ela é muito maior? É muito mais complexa? E não justifica
não justifica. Aí as pessoas, né? Ah, porque ela não tá obrigando ninguém. Deixa eu te falar uma coisa. Você tá falando isso com base no seu contexto de vida, com base no seu histórico, né? Ali no seu mundo, no seu mundinho, né? Igual ela falou que ela também joga. Só que assim, gente, se ela jogar e se ela perder 10 mil reais, o que é 10 mil reais pra ela? Não é nada. Sabe? Não é nada. Então, assim, a gente tem que começar a pensar e parar realmente para refletir sobre isso. Ela tem um grande poder de influência e por ter esse grande poder de influência, ela tem que ter cuidado, não só ela, outros influenciadores também. Principalmente porque é uma questão que a gente está falando de saúde pública, gente. Não é brincadeira. A pessoa, ela não pega todo o salário dela e ela perde ou ela investe num jogo porque ela quer. É uma questão de saúde mental. Ninguém quer pegar todo o seu salário do mês e perder numa aposta. Não é isso não é razoável, isso não é esperado. O impacto disso tá gigante em milhares e milhares de famílias. Sabe? Então a gente tem que parar de ficar defendendo, ou de ficar apoiando. Hoje eu entrei lá no Instagram, o pessoal até acho que CPI, acho que num vídeo que eu assisti falou que ela perdeu o número de seguidores. Acho que foi 1 milhão que ela deve ter perdido. 1 milhão acordou. 1 milhão acordou. E ao meu ver, tem que parar de seguir. Não só ela, como todos os influenciadores que oferecem o produto ou serviço que prejudica a saúde mental, prejudica a vida das pessoas, que pode gerar uma dependência. Entende? E amanhã, se ela parar de vender os jogos online, se ela parar de fazer isso, se ela fizer inclusive uma propaganda alertando, falando, olha, eu não trabalho mais com isso, assim como os outros influenciadores, se você gosta do conteúdo dela, volta a seguir. O problema não é ela ter, ela pode ter 100 milhões de seguidores. O problema é que ela está influenciando pessoas, influenciando esses jogos, e esses 50 milhões, não sei quantos milhões, não estão enxergando que existe ali um problema. Gente, o que me preocupa, mais do que o próprio influenciador vender, porque ele tá ganhando para isso, veja bem, ele ganha para fazer isso. O que mais me impressiona são os milhares, os milhões de pessoas que estão seguindo e não estão se dando conta do que está acontecendo, da gravidade, porque é grave. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Eu entrei no... Tem um blog, é blog do Einstein, Vida Saudável, tá? Eu vou compartilhar aqui serviços Einstein. Gente, se eu não me engano, é ligado ao... Deixa eu ver. Ao Albert Einstein, isso mesmo, tá? Ligado ao Albert Einstein, aqui do estado de São Paulo. É um hospital referência, luxo, que poucas pessoas têm acesso, tá? Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês uma tela. Só um minuto, gente. Eu vou diminuir aqui a minha. O risco das bets, né? Porque a galera, acho que é importante compartilhar isso. Eu vou compartilhar, porque a galera não, eu acho que não tá conseguindo entender, né? Da gravidade do que tá acontecendo. Sabe, sim, ela é a bola da vez, como eu disse, tem vários que deveriam ser convocados para comparecer ali na comissão, não só ela, tá? Isso não é exclusivo dela, tá bom? Por isso que eu estou me atendo muito
o comportamento do influenciador, tá? O vício em apostas, leiam aí, não sou eu não, tá? O blog do Albert Einstein. O vício em apostas é uma condição psiquiátrica, denominada clinicamente como jogo patológico ou transtorno do jogo. Trata-se de um problema de saúde mental reconhecido pela Organização Mundial da Saúde. Está previsto no CID, que é a Classificação Internacional de Doenças, quando você pega, às vezes, um exame médico, que a gente vê, né? CID-10, por exemplo, o código da doença está previsto no CID, e também no DSM, Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. Então, não é, mas ela fala que é para maior. Galera, não é isso a questão. E, publicado por Hospital Israelita Albert Einstein, 15 de janeiro. Nós estamos em maio. Desde o dia 15 de janeiro, o Albert Einstein está alertando sobre essa questão. Né? E aí, vamos lá, quer ver? Eu não vou ficar lendo, gente, que aí você entra, você mesmo lê, tá? Deixa eu ver aqui, Com isso... Olha aqui, ocorrência que dominam a vida da pessoa. Ela torna-se incapaz de controlar o tempo e o dinheiro gastos, mesmo em situações em que isso leva a prejuízos sociais, profissionais e familiares. O que acontece no cérebro quando apostamos? E aqui tá falando, né? Inclusive da dopamina. Os jogos são produzidos para viciar? É uma pergunta. Sim. A indústria de jogos de azar emprega técnicas de neuromarketing design. Então, é para viciar. Acabou. Não tem discussão. Não tem. É feito para viciar. É isso. Então, mas aí a pessoa ela sai se ela quiser, só ela não jogar mais. Tá aqui, gente. Não sou eu que tô falando. Tem estudo sobre isso. Né? Aí todas as pessoas que apostam qual é o risco de desenvolver dependência, não há como dizer com certeza a probabilidade de uma pessoa desenvolver dependência ao participar de jogos de azar. Portanto, a melhor forma de evitar esse risco é justamente não jogando. Deixa eu fazer um adendo aqui. Eu quero fazer um vídeo, inclusive, tem algumas situações, por exemplo, não tem muito a ver com esse assunto, tá, gente? Mas só para um parênteses. Que você participa de alguns rituais e você utiliza ali algumas substâncias, né? Então, por exemplo, a ayahuasca, não vou entrar aqui na discussão, tá? Dependendo da pessoa, a utilização da ayahuasca pode gerar depois até um transtorno de ordem psiquiátrica. É um risco. Então, não use. Essa é a minha opinião. É um risco. Se você tem um risco de ser assaltado e sair 3 horas da manhã na rua, caminhando, e você tem um risco de ser assaltado e acontecer outras coisas, não saia. Ou você vai querer correr o risco? Não sei, né? Tem gente que gosta de correr. Tá? Então, existem alguns fatores de risco, por exemplo, né? Experiências traumáticas, aí vai falando, tá, gente? Personalidade impulsiva, como saber se eu estou viciado. Gente, é muito legal, tá? Como se livrar, enfim. A revisão técnica foi pela doutora Érica Maria Zene, clínica geral e médica, paliativista do corpo clínico do Hospital Israelita Albert Einstein, do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, possui graduação em residência clínica pela Universidade Estadual de Campinas. Então, acho que dá para vocês terem uma ideia, né? Que a pessoa sabe o que está falando, não é verdade? Não é no chute, né? Acho que vocês viram aí, pelo menos, o que eu li aqui da médica, né? Ela tem uma autoridade para falar sobre isso. Acho que não vai ter discussão aqui nos comentários, né? Então, assim, eu cheguei a ver... na própria CPI assistindo, que a Virgínia pegou e comentou: mas tem que jogar de forma responsável, de forma consciente. Entendi. O que é jogar de forma responsável?
Qual que é o limite da responsabilidade no jogo? Como que você vai saber, qual que é o termômetro para saber se você não viciou depois de 2 dias jogando? Me explica. Entende? Uma outra coisa pra gente refletir também, né? Que eu achei assim. Eu acho que as pessoas às vezes perdem a oportunidade de ficarem quietas. Parafraseando. Quando ela foi questionada, fez lá uma pergunta, ela respondeu o seguinte: acredito na justiça divina. Pode falar o que quiser, que eu cheguei onde cheguei e não foi à toa. Não estou onde estou à toa. Não sou abençoada à toa. Tenho um casamento maravilhoso e filhos maravilhosos. Ou seja, se você que está me assistindo, me ouvindo, e assistiu ou vai assistir a CPI, que eu sugiro que você assista, tá? Ela diz isso. Então, eu sinto muito. Se você não é milionário, você não é milionária, você não tem um casamento abençoado, né? Se você é divorciado, divorciada, vive numa crise no seu casamento, se você tem um filho também que não é saudável, não é verdade? Então, eu sinto muito. Você não foi abençoada por Deus. Você não foi abençoado por Deus. Porque para mim assim, ficou muito claro, eu entendi dessa forma. Se eu tiver errada, vocês colocam aqui nos comentários, como vocês também entenderam. Então, eu sou milionária, mais uma reflexão, eu sou milionária e milionária porque eu sou abençoado por Deus. Então, você que é pobre, né? Você que é pobre, que tem dificuldade para pagar suas contas, você não é abençoado. Você não é abençoada. Gente, na hora que eu ouvi isso, eu falei, não, essa pessoa, eu acho assim, a pessoa não tem noção, né, assim, com todo o respeito, ela não tem noção do que ela tá falando, né, e não é só ela que fala isso, né, eu tô cansada de ver na internet, né, a galera da prosperidade, porque, olha, eu tenho uma vida maravilhosa, porque eu sou abençoada por Deus. Gente, o que tem a ver riqueza, dinheiro com ser abençoado por Deus? Tem gente milionário hoje à custa de muito choro, de muito sofrimento. Tem pessoas que são milionárias hoje e sequer paga a verba trabalhista correta para os seus funcionários. Tem pessoas milionárias hoje que faz um monte de coisa errada. Que sonega, que faz um monte de coisa errada. Então, assim, faz o que você quiser da sua vida. Certo? Cada um faz o que quiser da sua vida. Só que não vem aqui na internet, não vem aqui numa CPI falar que você tem dinheiro porque você é abençoado. Não faça esse papel. Não venha dizer também que você se curou de uma doença porque você tem fé em Deus. E aquelas pessoas que morreram, né? Criança que morreu, sei lá, de 3 anos de idade, que não se curou, então ela não tem fé? É isso que você tá querendo me dizer? Porque se você tá falando que você se curou porque você tem fé, então eu tô partindo do pressuposto que aquele que não se cura não tem fé. Qual que é a sua base para medir a fé do outro? Qual que é a sua base para medir que o fato de você ter milhões na sua conta bancária é porque você é uma pessoa abençoada por Deus ou não? Então, isso já é uma opinião minha. Eu acho que tem pessoas que perdem a oportunidade de ficarem quietas, de fechar a boca. Porque, e ainda mais considerando um papel de influenciador. Com mais, sei lá, de 50 milhões de seguidores.
Gente, eu tenho seguidores no Instagram, pouco, né? Nossa, comparado ao que ela tem, né? Pouco, mas assim, seguidores realmente que eu tenho um carinho por esses seguidores, eu sou muito grata, como tenho no TikTok, aqui vocês no YouTube. Eu recebi no direct mensagem, assim como no meu WhatsApp, que inclusive eu coloco disponível nas redes para os joguinhos online. Eu recebi. E muitos aqui, que também devem ter canal, devem ter recebido. Só que, como eu sempre digo, tem coisas na minha vida que são negociáveis. Tem coisas que são inegociáveis. E antes de lei, antes de regra, antes de ordenamento jurídico, antes de qualquer coisa, eu tenho uma questão moral e eu tenho uma questão ética. E de responsabilidade com que eu venho aqui, eu falo para as pessoas. Porque tem gente que tá perdendo dinheiro com isso e não tem o que comer dentro de casa. Tem pessoas que têm o que comer, mas tem comida estragada no prato. Que se você olhar, você às vezes vai falar, eu não tenho coragem de comer isso. Pelo cheiro, pela forma com que é apresentado o alimento. E quando eu falo isso, as pessoas devem pensar, isso eu sei. Você sabe, mas na hora que você vai pessoalmente e você conhece pessoas assim, você se depara com essa realidade, você vê que o negócio é mais embaixo. Porque eu, antes de ter acesso a certas pessoas, a certos contextos na minha vida que eu tenho hoje, eu falava, eu sei disso. Mas eu sei disso, gente, depois que eu acabava de jantar, ia dormir numa cama limpa, com água encanada. Agora, quando eu falo, eu sei disso, só que inclusive hoje eu frequento locais em que pessoas não têm o mínimo para comer, eu sei o que é isso. Inclusive, eu fiz uns stories, tá? No meu Instagram, e eu pedi para as pessoas, eu deixei um número de Pix, o celular, eu expliquei, eu falei, gente, se você puder contribuir, né, com 5 reais, 10 reais, o que seja, para a gente poder comprar alimento, comprar produtos para uma instituição de longa permanência de homens idosos, muitos cadeirantes, eu coloquei nos meus stories do WhatsApp, eu coloquei nos meus stories do Instagram, não me lembro agora se eu coloquei no TikTok, e eu disse, as pessoas que fizerem um pagamento, quando eu comprar, se for eu, se for uma outra colega, nós vamos comprovar, juntar o recibo, o cupom fiscal. Eu não recebi uma transferência. Eu não recebi uma transferência. E não é para mim. Foi numa ação social de final de ano. Inclusive, uma ação social para o dia 24 de dezembro. Que no dia 24 de dezembro eu estava numa instituição de longa permanência no horário de almoço. E eu vi muitas coisas. Então as pessoas não têm noção. Não têm noção para onde o vício leva. Não têm noção que seguindo esses influenciadores estão reforçando esse comportamento. E a psicologia fala muito sobre reforçamento. Muito sobre reforçamento. Em análise de comportamento. Estão reforçando. Como eu disse, quer seguir? Segue. Mas quando você segue um influenciador que promove, que faz uma propaganda dessa, você está fazendo isso, ó. Você está reforçando aquele comportamento.
E aí depois o influenciador, sei lá, na Páscoa, no final do ano, compra 1000 ovos de Páscoa, né? 1000 ovos de Páscoa, sei lá, não sei quantos gramas lá, e acha que tá fazendo muito. Que tá fazendo um belo projeto social, uma ação social fantástica. Ganhando milhões. Milhões, né, gente? Eu não tive acesso ao contrato, mas são contratos milionários. Muitos ficaram milionários depois disso. Depois de promover. Não são ricos, são milionários. Pelo próprio perfil da pessoa, da vida que ela ostenta, você vê que ali é uma pessoa milionária, ela não é rica. Uma pessoa rica não consegue fazer aquilo. Não consegue ter aquele estilo de vida. Então, assim, esse vídeo teve por objetivo trazer a reflexão para você parar para pensar e refletir para quem é que você está seguindo, qual é o conteúdo que você está consumindo, o que você está reforçando em sociedade, a sociedade que você quer para você. E se você está entendendo que eu tô falando de uma questão de saúde mental, como eu já falei várias vezes aqui em vídeos, né? Eu tinha compulsão alimentar, eu era viciada em comida. Eu sei o que é isso, não é você chegar para a pessoa e falar, é só você não entrar, é só você não fazer. Não é isso. A questão é muito mais embaixo. Né? As pessoas que falam isso, acho que elas não têm noção. Ou você acha que eu comia porque eu queria? Eu gostava de, nossa, era um hobby comer até passar mal. Pra calça jeans não entrar, pra roupa não servir, pra ter vergonha de estar com biquíni na praia. Entende? Você sabe o que você tá passando, você sabe que é um vício, você sabe que você tá precisando de ajuda e às vezes você não consegue sair sozinho. E aí tem influenciador vindo aqui e oferecendo aquilo que te faz viciar. Gente, entende? Não é uma questão de gostar ou não do influenciador. É muito mais do que isso. A gente tem que refletir, se conscientizar sobre isso. Tá? Bom, eu vou encerrar o vídeo para não ficar repetitivo. Espero que vocês tenham gostado. Sugiro que assistam a CPI como eu assisti. Vale a pena você assistir. A gente tem que assistir não só essa CPI, mas as CPIs que tem. Se a gente puder, assista. Participe, veja o que o senador está falando, veja a preocupação, né, do cidadão ali, tá bom, gente? Super beijo para vocês, até o próximo vídeo. Obrigada, tchau, tchau.